É um grande privilégio para mim poder compartilhar a palavra com você. Que bom que você saiu da sua casa, né, nesse dia mais frio, para você ouvir a palavra de Deus. Sabe, nesses dias eu sinto claramente, né, um direcionamento de Deus para compartilhar essa palavra com você. Eu creio que para muitos essa palavra ela vem de um encontro com alguma situação que você está vivendo. Creia que é uma palavra, que é uma resposta direta para a sua vida. Talvez você tenha orado, esperado algo claro de Deus para você. Eu sinto perfeitamente no meu espírito. É como se Deus estivesse falando para você em resposta àquilo que você tem colocado diante dele. E essa palavra também ela vem nos posicionar, alinhar as nossas expectativas, alinhar as nossas respostas, considerando a nossa vida cristã. E para mim, eu tenho me colocado como um desafio de não compartilhar uma palavra que do ponto de vista literário ou do ponto de vista de discurso, que ela seja boa, mas acima de tudo, que seja uma palavra prática, ou uma palavra que eu tenho visto acontecer, ou uma palavra que eu tenho decidido praticar na minha vida. Porque nem todas as palavras que são muito bonitas, elas são praticadas. Às vezes elas nos tocam pela beleza artística, mas elas pouco trazem de transformar a nossa vida. Agora, as coisas mais simples de Deus, aquelas coisas que Ele mais fala, o mais básico, fundamental para as nossas vidas, tem poder de transformar as nossas vidas. E eu quero dizer para você, nos meus últimos tempos e últimos dias, esse ano eu vou fazer 40 anos, então tem muitas coisas que antigamente eu poderia falar que eu não vi, mas esse ano eu já sinto no meu espírito que eu já posso falar que eu já vi algumas coisas. Não vi muitas coisas, mas algumas coisas da vida eu já tenho observado. E nos meus últimos anos, eu encontro muitas pessoas que de alguma forma elas expressam desapontamentos, frustrações, tristeza com a vida, muitas delas especificamente relacionadas à vida cristã. E isso ocasiona um distanciamento do corpo de Cristo, um distanciamento da participação da vida e da fé, na vida da igreja e na fé delas. E há um distanciamento. E não é incomum eu ouvir comentários: será que vale a pena estar na igreja, servir na igreja? Será que eu preciso passar por algumas circunstâncias estando na igreja? Será que eu quero me envolver com pessoas por isso, por aquilo? E aí, irmãos, uma série de coisas que de repente a gente percebe um esfriamento e um distanciamento. E por que isso acontece? E eu quero falar algo para você. A coisa que eu penso que eu amo tanto a Deus, é porque eu quero tanto servir a Deus, é porque Ele é um Pai 100% amoroso. É porque Deus, Ele é 100% fiel. Porque Deus é 100% bondoso. Ele é 100% misericordioso. Agora eu quero contar uma coisa. Deus é 100% honesto. Deus é 100% sincero. Deus é 100% claro. E Ele revela claramente todos os propósitos dele para a nossa vida. E tudo e a forma como Ele vai fazer. Agora, muitas vezes as nossas frustrações, ainda que nós não falamos abertamente, ainda que nós não expressamos diretamente,
mas elas decorrem de uma expectativa por experimentar as promessas de Deus que nós vivemos repetindo, que é uma realidade nas nossas vidas, de uma vida abundante, de uma vida de prosperidade, de uma vida de governo, de uma vida de riqueza, de uma vida de delícias, e nós temos essa expectativa. Porém, nós esquecemos de reconhecer 100% das promessas de Deus, porque Ele prometeu isso tudo, só que Ele não prometeu que isso tudo viria num prato servido por um garçom, sem nenhuma dificuldade. A grande realidade das nossas vidas é essa. E no momento em que vem dificuldades pelo caminho, a nossa fé passa a ser abalada e imediatamente há um entendimento de que a Bíblia agora não é bem uma verdade, não é uma realidade, não é bem isso, porque eu ouvi que eu teria uma vida assim, agora eu estou passando por um processo aqui e eu não concordo com isso. Irmãos, eu tenho uma profunda admiração por testemunhos de cristãos que enfrentaram as mais terríveis dificuldades, as mais terríveis frustrações, as noites mais escuras no caminho, mas que tiveram entendimento e compreensão de dizer: eu não volto atrás. Eu decidi seguir a Cristo e eu não volto atrás. Eu penso que as pessoas que estão aqui são essas pessoas. Eu tenho testemunhado, eu tenho entendido que foram pessoas marcadas por um encontrão profundo com Deus, que sabem profundamente que por maior que sejam as dificuldades, por mais altas que sejam as ondas, é melhor passar por elas, tendo Jesus no barco com você. São pessoas que entenderam que mais vale andar pela sombra do vale, pelo vale da sombra e da morte, tendo como companheiro da viagem Jesus, do que fazer piquenique em pastos verdejantes sem Ele. Eu vou repetir: mais vale andar pelo vale da sombra e da morte, tendo como guia Jesus, do que fazer piqueniques em pastos verdejantes sem Ele. E você pode pensar: William, por que isso acontece? Eu não canso de falar esse exemplo. Por que as pessoas, ao passar pelo vale da sombra e da morte, ao passar pelas ondas, elas decidem se afastar, elas decidem abandonar Jesus, elas decidem não participar do corpo? Irmãos, deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz: não deixeis de congregar. A Bíblia diz isso. Por que primeiro tranco que vem, às vezes nós afastamos do culto de domingo? Por que acontecem essas circunstâncias? Por que isso ocorre na nossa vida? E eu vou te contar uma história. Os irmãos conhecem essa história, mas eu vou falar de novo para você, para que isso fique impresso no seu coração. A hora que as circunstâncias vierem, você lembre claramente disso. E é uma ilustração. O avião decolou, ele estava no alto. O piloto chamou as duas aeromoças. E ele falou para as aeromoças: olha só, o avião vai cair. Não tem dúvida disso, ele vai cair. E eu estou levando ele para que ele caia no mar. Na situação que eu estou, eu não posso anunciar aqui pelo rádio, porque se eu anunciar pelo rádio, as pessoas vão ficar desesperadas, e a estabilidade que eu tenho aqui, ela vai para água abaixo e o avião vai cair, eu não vou ter nenhum controle. Por isso vocês vão lá agora, vocês vão falar para cada pessoa
que elas precisam colocar o colete salva-vida. E elas precisam estar com esse colete até a hora que o avião cai na água, para elas conseguirem se salvar. Bom, muito bem. Uma chegou e foi falar com os passageiros. E ela adotou uma estratégia. E ela falou assim: olha só, nós estamos fazendo novos testes para tornar a sua viagem mais confortável. E agora a companhia aérea percebeu que se durante a sua viagem você colocar esse colete, inflar ele, colocar o colete salva-vida, a sua viagem vai ficar mais agradável. O sujeito pegou aquele colete e colocou o colete. A outra, eu só quero contar antes um ponto. Eu não sei quantos já viajaram de avião, imagino que muitas pessoas. Você sabe como é assento de avião. Ele é bem espaçoso, né? É uma coisa assim, bem espaçosa. A cadeira deita até embaixo, é bem macia. Não, né? Você já sabe como é, né? Normalmente, se você for alto, você vai ficar assim, exatamente dentro de uma latinha de sardinha. Bem apertadinho ali, aquela coisa e tal. Então, essa foi a estratégia de uma. A outra chegou e falou assim: olha só, eu tenho duas notícias para te dar. Uma é muito ruim, e a segunda é boa. Mas quando eu for te contar a primeira notícia, você vai ter que ficar sentado. Você não pode aumentar o tom da sua voz. Você precisa ficar calmo para você ouvir a notícia boa. Tudo bem? Você está preparado? Estou. O avião vai cair. Agora tem a notícia boa. O piloto vai fazer ele cair na água. E você precisa entender o seguinte, que se você estiver com esse colete, você vai ter uma chance muito grande de sobreviver. A pergunta que eu quero fazer para você é: quem você acha que tira o colete? É o primeiro. Porque a hora que ele coloca o colete, que ele percebe que aquele colete, ao invés de ajudar a viagem dele, tornou a viagem dele mais incômoda, o que ele vai fazer? Eu não preciso desse colete. Agora, o segundo que sabe que o avião vai cair na água, quando é que ele tira o colete? Só quando pousar o avião. Agora você pode contar que é mentira, que eu não tiro esse colete. Agora deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que às vezes nós pensamos que nós podemos nos esfriar com o Senhor, nos distanciar dEle? É porque nós achamos que nós aceitamos Jesus só para ter um emprego, só para ter uma família feliz, só para ter um carro do ano. Deixa eu te falar, não é isso não. É porque sem Jesus nós não vamos ser condenados, nós já estamos condenados. Agora, quando eu me visto do colete que é Cristo, eu já tenho uma promessa de uma vida eterna. E não importa que as ondas se levantem aqui, eu quero Ele no meu barco, porque esse mundo já não tem nada que sirva para mim. E mais do que uma vida próspera nessa terra, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. É por isso que eu quero buscá-lo, é por isso que eu quero estar com Ele. E eu estava aqui em confirmação, um irmão chegou aqui no início do culto, falou assim para mim: William, eu tive um sonho. E eu sei que os dias do Senhor estão chegando e não serão fáceis. Eu quero a minha vida totalmente em ordem. E essa é a confirmação que eu tenho para essa palavra nesse dia. Agora, deixa eu te contar uma coisa. A grande verdade é que Deus nos traz uma promessa de uma vida abundante. Deus
nos traz uma promessa de uma vida cheia de prosperidade. Essa é uma verdade. Creia nisso. Agora, sabe qual é o ponto que nós precisamos ter claro? É que Ele não prometeu apenas isso. Ele nunca prometeu que essa vida abundante seria uma vida fácil. No Antigo Testamento ele já falava isso. Em Salmo 34 diz: muitas são as aflições do justo. Aqui tem duas palavras que nós não gostaríamos de ouvir. Só de ouvir aqui, de pronunciar, a gente já causa uma aflição. Já surge logo um sentimento em nosso coração, um sentimento às vezes ruim. Isso porque o simples fato de mencionar essa palavra nos traz memórias de situações dolorosas que atravessamos. O problema é que esse texto ele não traz apenas essa palavra, a aflição. Ele traz ainda uma segunda, muitas aflições. É uma coisa incrível, né? E já no Novo Testamento, Jesus também traz uma promessa, o próprio Cristo, em João 16, ele fala: e disse essas coisas para que de mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Agora, olha só, então, a partir desses versículos que eu li, nós precisamos entender uma coisa: não há dúvida sobre ter ou não ter. Tá bom? Não tem dúvida. Tá claro? Segundo, não tem dúvida se serão poucas ou muitas. Tá bom? Também não tem dúvida. Fica tranquilo. O ponto aqui só tem um: é quando elas ocorrerão. Vão ocorrer, não vão ser poucas. Agora você precisa entender quando elas ocorrerão na sua vida. Eu quero concluir essa primeira etapa. Irmão, não vim trazer notícia ruim não, fica tranquilo. Eu só sou aquela do avião, aquela aeromoça que falou: tem duas notícias. Primeiro eu estou contando que o avião vai cair, tá bom? Mas depois fique em paz que vem a segunda parte. Eu quero concluir sintetizando que enquanto o mundo busca motivos para viver, isso aqui parece jargão antigo, mas eu me apego nisso. Enquanto o mundo busca motivos para viver, nós encontramos uma causa que vai além de viver. É uma causa que vale a pena sofrer. É uma causa que vale a pena morrer. Filipenses 1:20 diz: segundo a minha intensa expectação na esperança de que nada serei confundido antes, com toda confiança em Cristo, que será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Vou até ler de novo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Coisa tremenda, né? Duro de ouvir, duro de praticar, mas que é lindo demais, é. Para concluir, o dicionário diz que sofrimento, aflição aponta para um sentimento persistente de dor física, moral, ânsia, agonia, angústia. Agora que eu introduzi esses aspectos, eu quero falar hoje com você que talvez para vir nesse culto. Eu falei, Deus está trazendo uma resposta para você. Primeiro aspecto que eu quero falar: se você está passando por aflição, por processos, por dificuldades, por agonias, por dores físicas, não é porque você não é filho de Deus, não é porque o Senhor não te ama, não é por nada disso. E talvez você tenha pensado e imaginado que você está com alguma coisa que nem a voz de Deus está ouvindo. Então eu quero dizer, Deus me fez vir aqui hoje para dizer: eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou contigo. Esse é o primeiro aspecto que eu quero falar. Então talvez você tenha passado por isso. Hoje eu quero falar dessas questões. Talvez até aflito em relação ao seu ministério, aflito em relação à sua célula. Você sonha, mas tem enfrentado dificuldades de crescimento. Como enfrentar essas aflições?
E a primeira coisa que eu quero dizer de como passar por esses processos é: aprenda, reconheça que você tem um consolador. Se Cristo não prometeu você não ter aflições, por outro lado, Ele prometeu que Ele te daria um consolador no meio delas. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, com sinceridade. Quem é que tem te confortado nesses dias? Quem tem sido o seu consolador? Você tem uma vizinha para quem você liga, para reclamar da vida, reclamar do processo? Você vai assistir Netflix, YouTube? A primeira grande chave para passarmos vitoriosos pelas aflições é entender quem é o nosso consolador. Jesus nunca nos abandona, e diante dessa promessa, que nós teríamos aflição, Ele nos disse uma outra promessa tremenda: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um consolador, para que fique convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, não vos deixareis órfãos. É tremendo isso demais. A partir desse versículo, nós precisamos ter a compreensão, em primeiro lugar, que o Espírito Santo foi enviado à igreja por Deus Pai a pedido do Deus Filho, na plenitude do tempo. E o Pai enviou o Filho, e este, sendo o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, mantenedor da vida, fez carne, vestiu em pele humana, andou como nós, veio para cumprir o propósito eterno da nossa redenção, veio para dar vida pelas ovelhas, veio oferecer como resgate para salvar a muitos, e Ele nos deu esse Espírito Consolador para estar conosco. Então, quando eu estou passando por processos difíceis na minha vida, antes de ter expectativa que outros podem me ajudar, eu preciso colocar tudo diante dEle. Tudo diante dEle. Em segundo lugar, o Espírito Santo é da mesma essência e substância do Filho. O Espírito Santo é o outro Consolador, na mesma natureza do Filho. Ele é Deus, coigual, coeterno, Ele é como Pai. Ele não veio apenas para ficar do nosso lado, mas Ele veio para estar dentro de nós, para fazer morada em nós, para nos transformarmos em santuário. Em terceiro lugar, o Espírito Santo veio para ficar para sempre. Na antiga dispensação, o Espírito Santo ele vinha sobre os indivíduos, capacitando para cumprir uma missão especial, mas depois ele saía. Porém, depois de Cristo consumou a sua obra na cruz, o Espírito Santo ele foi enviado para vir, não mais para voltar, mas para estar do nosso em nós, nos auxiliando, nos capacitando. Desse modo, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, quando estiver passando por aflições, é: se apegue no Consolador, que o Senhor deixou para você. Você não precisa criar outros, não crie outros. Não precisa buscar outros. O próprio apóstolo Pedro nos apresenta. Ele diz: lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O segundo aspecto que eu quero falar, irmãos, aqui que eu começo a falar que tem algumas coisas na vida que você começa a observar e você não apenas mais conhece de ouvir falar, mas de ver acontecer. Isso eu quero dizer para você. Ande de acordo com a promessa de Deus. Nessa semana, eu estava conversando com uma pessoa, uma irmã que trabalha lá no escritório comigo, e ela estava muito alegre por testemunhar os feitos do Senhor naquele dia. Ela estava muito alegre. E por que isso, né? O esposo dela
Ele é um homem também muito temente a Deus. E em determinados momentos da carreira profissional dele, ele foi passando por circunstâncias no trabalho que haviam pessoas que queriam fazer situações muito erradas e ele não concordava. E ele acabou se tornando uma pedra no sapato daquelas pessoas, porque a posição que eles estavam, para elas fazerem as coisas erradas, elas precisavam ter a assinatura dele. E ele não concordava com aquilo. E adivinha o que aconteceu? Durante 2 anos ele começou a ser extremamente perseguido no trabalho. Então veja bem, 2 anos. Concluiu esse ciclo de 2 anos em que as aflições que ele estava vivendo aconteciam. Ele orando, mas ao invés daquilo ficar resolvido, aquilo resultou no desligamento dele, totalmente arbitrário, uma coisa horrorosa que aconteceu. Ele foi rotulado de determinadas formas, fizeram esses esquemas horríveis e ele foi desligado. E eles tinham já 2 filhos pequenos. E ele trabalhava nesse lugar e era professor. E durante 4 anos, irmãos, ele não conseguiu encontrar trabalho. 4 anos. E quando foi os 2 últimos anos, o que aconteceu? Veio a pandemia. E as escolas diminuíram muitas turmas. E chegou um momento que nem a escola, ele conseguia mais dar aula nas faculdades, ele perdeu o trabalho da faculdade. E por que ela estava feliz? Ela estava me contando. Nessa semana, na quinta-feira, veio uma ordem judicial e todas aquelas pessoas que desligaram ele do trabalho, ele era concursado, foram retirados de lá, todos eles. E ele retomou o cargo dele no trabalho. E aí você pode pensar, ela estava feliz porque ele voltou a trabalhar? Sabe qual foi o testemunho que ela me deu? Não foi isso. Porque isso ela falou, William, eu tinha convicção de que ele era justo. Se ele fosse voltar ou não, não era uma questão nossa. Ele serviu o Senhor, ele foi expulso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, o Senhor que o justifica. Falei, mas por que você está feliz? Aí ela virou e me falou, porque nesses 4 anos de aflição, todos os dias, eu vi a bondade e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu vi coisas incríveis. E ao final desses 4 anos, eu posso dizer, ainda mais fé, vale a pena servir Jesus, vale a pena estar com Ele, vale a pena andar com Ele, porque em noites escuras Ele está comigo, ainda que não é agradável, ainda que seja difícil, mas eu tenho visto a mão do Senhor operando sobre a minha vida. Isso é tão tremendo, irmãos, porque eu tenho visto irmãos e irmãs ao longo da minha vida cristã que passaram por dificuldades, por aflições, mas decidiram seguir com Jesus. Tem valido a pena. Então eu quero dizer algo para você. O que você precisa ter no meio da aflição, primeiro é entender que você tem um Consolador. O segundo, crer na promessa de Deus. Porque esse mesmo salmo que diz que muitas são aflições do justo, ele também traz um final que eu acho tão tremendo, porque ele diz, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. E Jesus diz, e disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu gosto muito de um salmo,
porque isso eu tenho experimentado na minha vida, em tempos de aflições. O que me suporta? É o que o salmista fala em Salmo 119:5. Ele diz o seguinte: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Isso é tremendo demais. Sabe, irmãos, quando a gente pensa em recuar, pensa em desistir, pensa em afastar, que as coisas não dão certo, o que traz vida para nós são as promessas do Senhor. Creio nisso. O terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você é que Deus não te deu um espírito acusador. Deus te deu um espírito consolador. Nós temos o mesmo espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, passa agora em habitar em nós. E assim como Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou deixar outro consolador. Ele estava falando, eu sou um consolador, eu vou deixar outro consolador. Ele está dizendo para nós, eu coloquei esse Espírito dentro de você. E é um Espírito que consola, não um Espírito que acusa. E por que nesses dias eu quero falar isso? Porque às vezes, irmãos, no meio da aflição, quando nós estamos em aflição, ou quando nós estamos vendo outra pessoa passar por aflição, ao invés de nós termos um espírito consolador, nós por vezes temos um espírito acusador. Mas você está passando por isso, por que você fez isso? Mas olha o que você fez. É por isso que você está passando por isso. É claro que você está passando. Mas é óbvio que você ia passar por isso, né? Foi lá, gastou tudo no cartão, agora não quer, mas vai passar por esse processo. Então, deixa eu te contar algo, Deus não colocou um espírito dentro de nós para nós acusarmos ninguém. Deus colocou um espírito dentro de nós para nós consolarmos aqueles que choram. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, e ordenar acerca dos que estão tristes em Sião, que lhe dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça. Então quero dizer algo para você, tenha dentro de si um espírito que seja consolador, consolador em relação a você, consolador em relação aos outros. Sabe, irmãos, às vezes eu tenho visto as pessoas que ficam com um clima pesado, questões ali, e vai enrijecendo o relacionamento. Por quê? Porque vai usando o espírito de acusação. Você fez isso, você fez aquilo outro, você deixou de fazer, por isso que as coisas não estão dando certo, é por isso e por isso. Tire esse espírito de acusação do seu lado, coloca dentro de você um espírito de consolação, um espírito que ajuda, um espírito que decide entender as aflições do outro e se colocar no lugar do outro, para que a glória do Senhor seja manifestada. Não use as suas palavras para julgar, use as suas palavras para consolar. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer isso para vocês. E nesses dias, se apegue ao Senhor. Se apegue a Ele. Senhor, tem algo tremendo para fazer na minha e na sua vida, não desista. Eu quero falar um último aspecto. Isso aqui nem estava no que eu escrevi, mas sinto muito, Senhor, falar isso. Sabe, nós vamos enfrentar, irmãos, nos nossos relacionamentos, aflições. Nos nossos relacionamentos, nós vamos passar por trancos, por barrancos. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, eu acho que isso podia estar até atrás de caminhão, né? Acho que já vi até
Fala assim, é na subida que você testa o motor do carro. O que eu quero dizer com isso? Os nossos relacionamentos também vão passar por momentos de aflições, por momentos de dificuldade, por momentos que nós vamos olhar que o outro errou conosco, ou que nós vamos ter errado com eles. E nós precisamos ter disposição de aprofundar. Nós precisamos ter disposição de ir para a cruz. Essa foi a promessa que o Senhor nos trouxe. Nós não somos chamados para ir para a cruz, viver uma vez na cruz. Nós fomos chamados para viver uma vida de cruz, uma vida de renúncia, uma vida de preço. E quando os nossos relacionamentos eles passarem por aflições, nós precisamos aprofundar. Não é pensar assim, não vale mais a pena. Não vale mais a pena passar por isso. Eu vou abandonar isso aqui, eu vou abandonar meu casamento, eu vou abandonar meus amigos, eu vou abandonar pessoas que andaram comigo, eu vou abandonar tudo. Eu tenho um segredo na minha vida. Deixa eu contar isso para vocês. Eu trabalho com uma pessoa, tem 15 anos. E toda vez que ela faz uma coisa boa para mim, todas as vezes, ela faz uma coisa boa para mim, eu faço questão de gravar aquilo. Eu faço questão de gravar bem diretamente aquilo. Então tem momentos assim que foram muito importantes na minha vida, que aquilo foi assim, sabe, foi uma atitude que eu falei, puxa, que atitude boa. Eu vou lá e gravo. Para que eu faço isso? Porque às vezes, vem momentos que não são bons. Sabe aquele momento que eu quero pegar no pescoço da pessoa e falar assim, não vale mais a pena. Teve vezes que fala, isso aqui eu não quero mais continuar, eu não quero mais, eu quero encerrar essa história. A pessoa está pensando que eu sou quem? Será que vale a pena eu passar por isso? Sabe o que eu faço? Eu falo, é verdade. Mas espera aí. Essa pessoa não é isso que eu estou pensando. Porque teve aquele dia lá que ela fez isso e isso por mim. Ela fez aquelas coisas tão diferentes, tão importantes. E eu falo assim, não, eu preciso, Senhor, eu preciso renunciar a minha desejo por ira. Eu quero aqui entender que eu quero me aprofundar, eu quero resolver. Afinal, ela também pode ter uma razão, pode estar certa em alguma coisa. E nós precisamos, irmãos, no meio dessas aflições, ter palavras de consolação, palavras que não nos deixem abandonar tudo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa só, isolada, uma pessoa ingrata. Eu tenho muito medo na minha vida de ser pessoas ingratas, uma pessoa ingrata, uma pessoa que, quando está tudo bem, ok, mas depois... Não, aqui não vale mais a pena. Não quero mais andar com você. Não, irmãos. E isso aponta que qual é a resposta que você vai ter no meio das aflições. No meio da aflição relacional. Decida aprofundar. Decida crescer. Decida corrigir. Decida resolver. E decida, acima de tudo, servir a Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Para terminar essa palavra, eu quero encorajá-lo. É isso que eu vim fazer hoje aqui. Romanos 8, versículo 36 diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados. Vou ler de novo, tá? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputadas como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas,
somos mais do que vencedores por aquele que amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Eu vou ler mais uma vez, que essa palavra fique impressa no seu coração. Você que tem passado por aflições, que às vezes você tem pensado em desistir, quero declarar essa palavra como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti, quebranta meu coração, Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena escuta o meu clamor, mais que o ar que eu e as lutas Nas lutas vem tentando me afastar de ti. frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer onde
Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos por mais de Ti, mais da Tua presença, ó Deus. Senhor, eu quero declarar na vida de cada irmão, de cada irmã, que tem enfrentado lutas, aflições, em nome do Senhor, que o Teu braço forte, a Tua mão poderosa, continue tocando os corações. Talvez você tenha perguntado: Senhor, será que as aflições nunca vão passar na minha vida? Senhor, talvez 20 anos que eu tenho passado por aflições, 20 anos que eu tenho enfrentado lutas, 20 anos que eu não tenho rompido em questões financeiras, talvez tantos anos que eu não tenho rompido em relação ao meu relacionamento, meu matrimônio. Senhor, talvez essa luta em relação ao trabalho, eu sempre sou desligado, parece que eu nunca tenho paz em relação ao trabalho. Talvez se você tenha colocado tantas coisas aqui, tantas aflições, eu não sei quais são as suas aflições, mas eu sei que você tem um Deus que te livra de todas elas. O Senhor tem cuidado de você, Ele quer cuidar de você, Ele é o seu Pai. Ande com Ele, ande na presença dEle e ser perfeito em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, restaura nesta manhã o vigor, restaura a força ao cansado, em nome de Jesus. Restaura a paixão pelo Senhor, a paixão pela Tua obra, a paixão por viver por Ti, Jesus. Eu quero declarar um fogo que arde, que queima pela Tua presença, um fogo que queima pelo Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela pessoa de Jesus. Senhor, eu quero ser mais apaixonado por Ti, amar mais o Senhor, acima de todas as coisas, ó Deus, acima de tudo, eu quero o Senhor na minha vida, mais e mais e mais e mais, ó Pai, eu Te quero, ó Deus, eu sou sedento pelo Senhor, pela Tua presença, ó Pai, distante de Ti, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir, me ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, eu respiro, preciso de Ti. Nós não podemos terminar esse culto sem perguntar se temos alguma pessoa aqui hoje que precisa receber o Senhor como seu Salvador ou quer reconciliar com Ele nessa manhã. Sabe, todos nós somos criaturas de Deus. Como criatura de Deus, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Mas a Bíblia diz que apenas aqueles que receberam Jesus podem ser chamados filhos de Deus. E
como filho de Deus, você pode desfrutar não apenas daquilo que Deus criou, mas de tudo aquilo que Deus é. E para você ter o Consolador, você precisa receber o Filho. Então eu quero te dar a oportunidade. Tem alguém aqui hoje que precisa receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quer reconciliar nessa manhã, fala: Senhor, talvez as lutas vieram, as tribulações, as aflições, eu me afastei do Senhor, mas nesta manhã eu quero me reconciliar ao Senhor, eu quero tê-lo na minha vida. Tem alguém? Não? Amém. Nós vamos entender que todos já fizeram essa decisão. Levante a sua mão. Eu quero te abençoar nessa semana. Abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que essa palavra continue sendo e falando ao coração de cada um, tocando, restaurando o vigor, o ânimo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje, durante a semana e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.